Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bíblia em Podcast. Hoje nós vamos estar falando sobre saúde emocional, um tema muito palpitante e atual, né, de grande necessidade atual. E o pastor e psicólogo Renato Henriques está aqui para nós desenvolver esse assunto e falando especificamente sobre a psicologia masculina, né? A psicologia, a saúde mental do homem. Esse é o tema principal do podcast de hoje. Então, um assunto muito palpitante, muito interessante, que você pode, que com certeza vai ser esclarecedor e edificante para a nossa vida e que você pode também compartilhar com mais pessoas. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal e não nos segue nas redes sociais, corre lá, se inscreva e siga-nos para ter acesso a todos os conteúdos produzidos aqui pelo canal Bíblia em Podcast. E você que já é inscrito no nosso canal e nos segue nas redes sociais, pegue o link desse conteúdo e compartilhe com amigos, com pessoas que você gostaria que tivesse acesso a esse conteúdo. Compartilhe aí, nos ajude a propagar que esse conteúdo chegue mais longe o possível. Antes de anunciar aqui o pastor e iniciar o nosso bate-papo, eu quero falar aqui daqueles que tornam possível esse podcast, que viabilizam esse projeto, os nossos parceiros, que é Tecna Retífica de Motores. Essa é uma empresa parceira nossa, que é um grande parceiro que nos ajuda, que entendeu o propósito e a proposta desse trabalho e é especializada em retífica de motores, já uma empresa tradicional que atende a cidade de Ijuí e de região, para você que precisa de fazer uma usinagem de motor diesel, Tecna Retífica de Motores. Esta é a empresa que você precisa. E também a sorveteria Que Delícia. Sorveteria Que Delícia, não tem delícia, eu costumo dizer que não tem delícia só no nome, mas na qualidade dos seus produtos. Você pensou em sorvete, sorveteria Que Delícia. Tá bem? Estes são os nossos parceiros, aqueles que compraram e acreditaram aí nesse projeto, nessa visão e estão engajados. Também estamos aqui nos estúdios Chimaltz, né? Na videografia Chimaltz, e esse estúdio, a qualidade visual, a qualidade de áudio é do estúdio Chimaltz. E temos aí, estamos aí nessa parceria com o estúdio Chimaltz. Pastor Renato Henriques é pastor psicólogo clínico e terapeuta familiar e tem se dedicado ao ensino e treinamento sobre cura e restauração emocional. É casado com Marlisa e pai de Raquel e Mateu. Ele e a sua esposa são pastores na comunidade Alcance de Curitiba. Seja muito bem-vindo, pastor Renato. Muito bom, Jefferson. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, aqui no Bíblia em Podcast, e poder estar compartilhando um pouco sobre esses conteúdos, sobre esses assuntos da saúde emocional, da cura, da restauração, assuntos muito pertinentes e muito importantes para a nossa vida. Também quero dar aqui, quero cumprimentar aí os nossos ouvintes aí do podcast, que esse conteúdo faça diferença na sua vida e possa alcançar bastante pessoas, porque elas necessitam muito, né, de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de restauração e também de saúde emocional. Muito bom estar aqui com você. Pastor, o senhor hoje está na cidade de Curitiba, né, onde o senhor e a sua esposa são pastores ali na comunidade Alcance, e também trabalha lá, atende, né, na área da psicologia, mas o senhor é natural de Curitiba ou o senhor vem de alguma outra cidade? Eu sou natural de Minas Gerais. Saímos de Minas Gerais no ano 2003 ali.
Mas já perdi um pouco até do sotaque ali, né? Sotaque De mineiro. Minas, né? Faz muito tempo ali no Paraná, o estado do coração, o estado que me acolheu, que eu cresci, meus filhos nasceu ali, fizemos nossa vida ali. Sim. O senhor sempre foi cristão ou vem já de uma família tradicionalmente cristã? Ou em algum momento o senhor teve um encontro com Cristo? Não, eu não venho de uma família cristã. A princípio, eu sou o único da minha família que é Uhum. cristão. Eu me converti, tive uma experiência com Jesus ali no ano de 98, né? Me batizei no ano 2000, e muito cedo ali eu tive um chamado assim muito forte para viver uma entrega, para viver uma busca. E ali, logo depois que a gente se converteu, nós fomos para ter uma experiência numa organização missionária ali em Curitiba, e foi onde nós saímos de Minas, eu e a minha esposa, ali na época não era esposa, apenas noiva, namorada, a gente saiu dali e fomos para Curitiba viver essa experiência numa organização missionária, e ali começou a nossa vida ministerial. E a psicologia, pastor? Sempre foi algo que o senhor teve desde sempre, desde a infância, teve uma identificação? Ou foi algo que o senhor foi descobrindo ao Sim. longo? Desde o início, né, do nosso ministério, a gente sempre trabalhou com aconselhamento, né? Eu fiz também um curso nessa organização missionária, eu tenho uma formação em aconselhamento cristão. E ali a gente sempre, do início do ministério, sempre aconselhou as pessoas, trabalhou com aconselhamento, ouvindo as pessoas, ajudando as pessoas a se conhecer, ajudando as pessoas a superar suas dores, suas perdas, suas angústias. E houve um tempo também que eu morei fora do Brasil, no ano de 2006, e eu morei esse tempo fora ali na África do Sul, onde a gente foi aprender o inglês, também fazer um outro curso nessa área de família, e ali houve esse despertamento, essa conscientização da importância da capacitação, da importância do crescimento, e foi ali que eu me despertei para poder fazer uma capacitação, ou seja, uma graduação em psicologia. E isso, desde o início, a ideia é somar com o meu ministério, né? Então, a psicologia é uma extensão do ministério, daquilo que a gente já carrega. Mas sempre fui apaixonado por isso, né? Por atender pessoas, o tema, né, da restauração, da transformação de vida, da renovação de mente, da mudança. Isso foi temas que a gente, desde cedo, no início da nossa conversão, Deus sempre nos dirigiu e nos direcionou a trabalhar com isso. Muito bem. Então foi no desenvolvimento do Sim, ministério que o senhor sim, sim. acabou se Sim, especializando. sim. Entendendo que essa graduação, essa formação iria fortalecer, iria assim impulsionar, iria ser uma plataforma que ia levar esse ministério ainda mais longe, né? Ia Sim, levar esse conteúdo aí, a prática ainda mais longe. muito bem. O senhor é escritor de livros também, eu esqueci de Sim, mencionar ali no início, né? Tem um livro aqui que é A Clínica da Alma, o seu mais recente sim. livro, né? Clínica da Alma. E o outro livro é O primeiro se chama Saúde Emocional, o Saúde cuidado Emocional. que gera o crescimento. E esse aí é o meu último, né? A Clínica da Alma, transformando provações em propósito, né? A ideia desse livro é exatamente mostrar para as pessoas que nossas emoções, nosso interior, precisa de um tratamento. Quando a pessoa está sentindo, por exemplo, né, um sintoma no seu corpo ali, vai numa clínica para fazer um exame para entender o que está acontecendo. A Clínica da Alma é quando a gente então vai expor e vai submeter as nossas emoções, a nossa vida interior, a nossa história de vida a um tratamento para que a gente possa romper, para que a gente possa avançar. Então, a Clínica da Alma se trata disso, apontando aí esses caminhos de recomeço, de ressignificar e para que a gente possa de fato superar as nossas perdas, as nossas dores, as nossas provações, transformando isso tudo em propósito de vida. Muito bem. Ontem eu já peguei, ontem à noite ali na Sim, igreja, o livro, e já dei uma papirada muito interessante, muito prático, muito esclarecedor e nos ensina e nos ajuda, né, nos orienta, na sim, realidade, né, a nós transformar as nossas dificuldades diárias sim, ou aquelas extremas que acontecem, né, transformar ela em motivação para continuar e para ressignificar, como já disse o pastor aqui. Muito bom, muito interessante e prático, né, sim, esse sim. livro. Pastor, a respeito do psicólogo, o senhor tem aí, talvez tenha uma recomendação, uma orientação
para quem pensa em cursar psicologia ou está buscando encontrar algo que possa se especializar, né? O senhor acha que existe um perfil? E se existe um perfil, qual que é o perfil de uma pessoa que tenha talvez um perfil que ele possa, cursando, né, se graduando, fazendo essa graduação em psicologia, ele possa ser um bom psicólogo, um psicólogo de sucesso, vamos usar esse termo, ou não existe isso? Qualquer pessoa pode cursar e pode desenvolver bem, ou tem um perfil que vai se encaixar melhor? Eu penso que cada um tem um perfil vocacional, né? A pessoa precisa entender a identidade vocacional dela. E o curso de psicologia vai levar a pessoa, em primeiro lugar, ali, se ela for andar pelo caminho da clínica, do atendimento de pessoas, ela precisa de gostar de pessoas, né? Ela Sim. precisa gostar de lidar com pessoas, de ouvir pessoas. Mas a psicologia, ela abre um leque muito grande, né? Desde da psicologia empresarial, psicologia do esporte, a psicologia hospitalar, a psicologia clínica, né? São muitos os leques de oportunidade que abre para as pessoas elas se envolverem, né, com a psicologia. Mas muitas pessoas, logo após que se formam, vão trabalhar na clínica, né, atendendo pessoas. Então a gente tem que ser e tem que entender a nossa vocação, né? Porque você trabalhar com pessoas, você precisa gostar, né? Você precisa gostar de ouvir, você precisa gostar de interagir com pessoas. E cada um precisa entender esse perfil, né? O curso de psicologia hoje é o terceiro curso mais buscado, mais procurado, né? Primeiro, medicina, direito, e psicologia é o terceiro curso mais buscado, mas também é o que tem mais evasão, né? Toda profissão ela tem as suas dificuldades. E hoje eu costumo dizer para as pessoas que estão em busca ali da sua vocação, não buscar uma profissão que vai dar mais dinheiro ou que vai levar a pessoa a ter mais condição financeira, mas buscar uma profissão na qual a pessoa ame fazer, que a pessoa se realize em fazer, que a pessoa faria aquilo o dia inteiro de graça se for preciso, né? Então isso ali é a sua vocação, ali é o seu chamado, né? E a gente precisa orientar as pessoas para que possam se conhecer, para que elas venham então conhecer a sua vocação, né? O seu chamado. E o que o psicólogo não é? Ou o que o psicólogo é? É um conselheiro, é um orientador? Até que ponto o psicólogo se envolve no sentido de influenciar a vida de uma pessoa, ou do paciente, né? Ou ele não influencia em nada? Como que desenvolve? O psicólogo é um profissional da saúde mental, na qual ele tem 5 anos de formação, né? E ele vai trabalhar com a psicoterapia, que é o atendimento individual, que é a terapia. Dentro do seu trabalho com a terapia, com o atendimento clínico, esse psicólogo ele tem um conselho de ética, né, que vai ali regulamentar, fiscalizar e orientar a conduta do profissional. E dentro dessa conduta, o psicólogo tem um código de ética que ele precisa respeitar, né? E dentro desse código de ética, o profissional ele precisa respeitar alguns princípios, né, algumas condutas ali, então ele não é cabível, né, não é do ofício do psicólogo influenciar convicções, né, sejam políticas, filosóficas, religiosas e por aí vai. Então, dentro do ambiente terapêutico, o psicólogo precisa se conduzir dentro desse código de ética. Agora, e se o paciente quiser falar de Deus? E se o paciente quiser falar da vida espiritual? É bem-vindo, porque a espiritualidade ela é um instrumento terapêutico, a fé é um instrumento terapêutico. Se o paciente trouxer, isso vai ser bem-vindo dentro do ambiente terapêutico, né? Agora, o que é assim, vedado ao psicólogo é essas influências, né? Ele não está ali para influenciar ou dizer o que o outro deve ou não deve fazer. Muito bem. Nós vivemos hoje, né, o tempo das patologias, Sim. Sobretudo as patologias na área da psicologia ou da mente humana, né? Parece, a impressão que eu tenho, né, que me parece que cada dia surge uma nova nomenclatura para um tipo de problema emocional ou mental, né? E então hoje nós podemos dizer que o homem
de hoje, o homem da atualidade, o homem contemporâneo, ele está mentalmente ou emocionalmente doente, enfermo, mais do que das gerações passadas, ou é uma impressão que a gente tem por conta de que é um assunto que está muito em evidência, ou que tenha muitos recursos a ser tratado? Veja, a modernidade, né, o avanço da tecnologia, da modernidade, isso traz consigo alguns prejuízos, isso traz consigo alguns efeitos colaterais, né? O excesso das telas, o excesso de informação, que há 20 anos atrás você não tinha esse excesso de informação, esse excesso de conteúdo que nós temos hoje. Então isso de fato acaba assim gerando muitos transtornos, né? Muitos transtornos emocionais. Existe um manual, né, da psiquiatria, que é o DSM, que é o manual dos transtornos mentais. E ali tem cerca de 700 classificações de transtornos emocionais, transtornos mentais que a pessoa está vivendo. Então sim, né, o homem moderno, ele tem adoecido. Né? Isso porque, em primeiro lugar, nunca se viveu hoje, nunca se viu hoje tantas pessoas cansadas, esgotadas. A gente vive uma sociedade do cansaço, né? E isso gera muitos transtornos emocionais. A gente vive também hoje uma sociedade onde as pessoas estão se desconectando do sentido da vida, do propósito da sua existência. E uma vida sem sentido, ela adoece a alma. Então, o caminho da saúde emocional, da qualidade de vida, é você encontrar uma vida que valha a pena ser vivida. E isso vai trazer saúde emocional, isso vai trazer qualidade de vida. Mas infelizmente nós podemos entender que nós podemos entender e perceber que há um adoecimento emocional, né? Desde a ansiedade generalizada, a depressão, o transtorno do pânico e tantos outros transtornos emocionais, mostrando que o homem ele precisa de ajuda, né? E mostrando que nós precisamos falar sobre nossas emoções. Nós precisamos levantar essa bandeira dessa cultura da saúde emocional. Eu também acredito e penso assim, né? O homem, né? Vem as gerações passadas, da minha idade para trás, não tocavam nesse assunto, né? Principalmente para o homem, a saúde mental masculina, né? Via o extremo, ou era taxado como algum problema mental, como loucura e tal, né? E não como uma necessidade, né? E o pastor Renato está já desde ontem ali, né? Conosco ali na comunidade de Renovo, intensivamente, né? Abordando vários assuntos. Foi ontem tivemos uma imersão tarde toda, né? Hoje pela manhã, então à noite aí o pastor está numa maratona né? Mas muito interessante, falando sobre vários assuntos. E ontem o senhor tocou num assunto muito interessante, né? Sobre a saúde mental e a liderança saudável. Né? Foi algo muito interessante e que isso envolve, eu acredito que isso envolve, como o senhor está num contexto de igreja, falando para cristãos e membros da igreja, liderança da igreja, mas isso é muito mais abrangente, né? Quando se trata de liderança, como o senhor falou, a psicologia envolve a psicologia empresarial, psicologia esportiva e tal, né? E sobre a saúde mental e a liderança. O que ontem eu, escutando o senhor, ouvindo as suas palestras e a sua pregação, o que a gente começa a notar, a perceber, coisa que talvez passou batido, é que líderes, né, tanto líderes espiritual como liderança empresarial, enfim, o grande problema é a questão mental, a saúde emocional, né? Trazendo de volta para o contexto religioso, muitas pessoas, né, com problemas e feridas, como é o termo usado, né? Feridas e problemas com a igreja, com a religião, geralmente por conta de uma liderança emocionalmente adoecida, né?
E aí, outra coisa que eu percebi, que eu gostaria que o senhor desenvolvesse depois. Que geralmente, porque a pessoa não está num quadro clínico ou de depressão ou de ansiedade, parece que está emocionalmente saudável. E não é só isso que caracteriza, né? Sim. Comportamentos, palavras, atitudes, às vezes vão revelando pessoas emocionalmente adoecidas e na liderança vão causando mais problemas, né? Quando se trata de liderança, tanto de igreja quanto até... Sim. Esse é um tema importante da gente destacar, porque o ofício pastoral, ele é muito desgastante. O ofício pastoral, ele é muito estressante no sentido de que você vai ter que lidar com pessoas, lidar com os problemas de vida das pessoas, com as cargas das pessoas. E isso, de alguma forma, também gera um estresse na vida, né, do cuidador, na vida daquele que cuida, né? O pastor é aquele que cuida, né? O pastor é aquele que está ali zelando por vidas, buscando ajudar a aprimorar essas vidas. Então, a saúde de quem cuida é muito importante. E quando o pastor, quando um líder, ele deixa de cuidar de si mesmo, ele é acometido de muitos adoecimentos emocionais, né? Ou, sem dizer, naqueles adoecimentos emocionais que ele já carrega ao longo da sua vida. A rejeição, o abandono, isso tudo vai refletir na liderança. Lideranças inseguras, lideranças autoritárias, lideranças que não ajudam ou permitem que outros venham a crescer ao lado deles. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer dentro das nossas organizações, e aqui falando da igreja, é investir na saúde emocional do líder. Não basta ocupar um cargo, não basta ser líder, precisa ser sarado, precisa ser resolvido, e a gente precisa ajudar essa liderança a desenvolver essa saúde emocional. Infelizmente, há muitos pastores doentes. Infelizmente, há muitos pastores em depressão, esposas de pastores em depressão, casamentos de pastores com problemas, pais filhos de pastores com problemas com seus pais. Então, esse caminho da saúde emocional, essa visão de ajudar o pastor a recobrar sua saúde emocional, é uma forma de ajudar essa igreja a não fechar, a não diminuir, a não acabar, porque hoje a gente vê isso, né? As pessoas, elas vão se fechando dentro das suas dores, e com isso as pessoas vão saindo, porque ninguém quer ficar também com uma pessoa doente emocionalmente falando, né? Elas acabam afastando as pessoas, né? Essa questão, né, a família do líder, a família do pastor, né, carrega todo o peso junto, né? Sim. E aí acaba desenvolvendo, e são pessoas normais como qualquer um outro, né? Sim. Carregando o peso do desgaste, né? Sim, a gente precisa entender que dentro desse chamado ministerial não existe super-herói, né? Somos todos humanos, com necessidades, com dificuldades, somos todos humanos, tendo os nossos erros. O líder, ele não deve ser visto como alguém que está acima do outro ou no pedestal. A liderança que o próprio Cristo nos dá o exemplo é uma liderança serva, né? O líder é aquele que serve. E para que esse líder não tenha sua carreira comprometida, ele precisa aprender a cuidar de si mesmo. Ele precisa aprender a olhar para dentro de si mesmo, né? Nós não fomos ensinados a falar sobre nossas emoções. Às vezes a pessoa quer ser um pastor e ela vai lá fazer um curso de teologia, vai para o seminário. Dentro do curso de teologia não fala nada, hoje já mudou um pouco a grade curricular, né? Mas antes, esse curso de teologia não falava nada sobre aconselhamento, não falava nada sobre crise conjugal, não falava nada sobre saúde emocional. E o primeiro momento que o pastor iniciava ali no seu ofício pastoral já tinha muitos choques, muitos conflitos, né, que gerava muitos prejuízos. Então, a gente vê essa necessidade aí de cuidar de quem cuida. E o pastor precisa de cuidado. Família do pastor precisa de cuidado, o casamento do pastor precisa de cuidado, os filhos do pastor precisa de cuidado, e cuidado nessa área da saúde emocional, dos vínculos, para que ninguém se perca em nome da obra, né? Eu penso que antigamente as pessoas elas vinham muito com esse entendimento: estou fazendo a obra. Em nome da obra,
os filhos ficavam tudo para trás, né? O casamento se perdia. Hoje, a maior obra que Deus quer fazer é dentro de cada um de nós. Quando Deus faz em nós, ele vai fazer através de nós. Nosso entendimento é que o primeiro ministério é a nossa casa. O primeiro ministério é o nosso casamento, é a nossa vida com os nossos filhos, nossa vida conjugal. Ali é o primeiro ministério e é dali que as coisas vão fluir. Mas o senhor fez uma conexão com a psicologia, né? Que a Bíblia fala sobre as fortalezas da mente. E o senhor, pelo que eu entendi ali, que na psicologia isso quer dizer uma estrutura de pensamentos, né? Que a gente desenvolve no decorrer da vida, né? Uma estrutura de pensamentos que nos dão uma visão de mundo, né? Isso é as fortalezas da mente. Então, algo que nós precisamos muitas vezes desconstruir ou destruir certas fortalezas, né? Certa visão de mundo que a gente desenvolveu, uma cultura que a gente vem inserido, e construir uma visão de mundo bíblica. Sim. Né? Sim. Que vai nos dar uma visão de mundo diferente e vai muitas vezes nos alavancar, fazer nos desenvolver no sentido pessoal, né? Sim, sim. As pessoas não fazem ideia, né, o quanto os nossos pensamentos influenciam a nossa vida, né? As pessoas não fazem ideia o quanto a nossa vida sempre vai ser dirigida na direção dos nossos pensamentos, né? E a Bíblia fala muito sobre os pensamentos, quando ela usa, a gente encontra esse termo, né, fortalezas da mente, tá ali em 2 Coríntios capítulo 10, que a Bíblia diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Destruindo raciocínios falaciosos e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, fortalezas da mente são estruturas de pensamento, que sempre vão moldar as nossas escolhas, que sempre vão influenciar a nossa conduta. E a gente precisa entender que os nossos pensamentos, eles podem nos libertar ou nos prender. Que muitas pessoas estão adoecendo por causa dos pensamentos, né? Fortalezas da mente pode também ser entendido como crenças, né? Estruturas de pensamentos que vai formar a nossa mentalidade e a partir disso a gente vai enxergar o mundo através dessas crenças. E crenças são lentes que a gente enxerga o mundo, né? Crenças de inferioridade, crença de rejeição, crenças de desvalor. Então, a nossa vida sempre vai ser dirigida através dos nossos pensamentos. Então, é muito importante a gente entender que é preciso a gente renovar nossa mente. A Bíblia também fala para renovar nossa mente, que a transformação, a mudança de vida vem através da renovação dos pensamentos. Então, nossa vida de pensamento ela é muito importante, né? Sobre a psicologia masculina, né? E algo muito, muito interessante. E do que propriamente a psicologia masculina trata? O cerne do assunto. Na verdade, é um projeto que a gente deu o nome de Jornada Masculina. A Jornada Masculina é um projeto com o objetivo de fortalecer, ajustar, desenvolver, equilibrar a hombridade e a masculinidade. Infelizmente, a masculinidade e a hombridade ela é muito mal construída, seja pelo machismo, seja pelo autoritarismo, seja por visões distorcidas que o homem tem com relação até à mulher, né? Vendo a mulher muitas vezes como um ser inferior, ou vendo a mulher muitas vezes como um objeto. E a gente precisa ajudar esse homem a se reconstruir numa masculinidade consciente e saudável, a partir do modelo bíblico do próprio Jesus. Jesus é um modelo de masculinidade saudável, porque, em primeiro lugar, ele serviu e ele se sacrificou. Então, o homem ele precisa entender o seu papel de servir e de se sacrificar. A gente entende que o homem, quando ele não entende o seu papel de servir e de se sacrificar, ele vai se tornar um menino, né? O menino só quer brincar. O menino só quer divertir. O homem, ele quer construir. Então, quando o homem não consegue desempenhar o seu papel de se sacrificar, seja em prol da sua casa, da sua família, um homem sem sacrifício é igual a um menino. Então a gente precisa, né? Eu costumo dizer que o homem nunca foi o problema, ele sempre foi a solução. E para isso a gente precisa ajudar
o homem a fortalecer, restabelecer e desenvolver essa masculinidade consciente, saudável e bíblica também, né? Como a espiritualidade, usando esse termo, mas uma vida espiritual ou a nossa relação, né, o nosso desenvolvimento com a vida espiritual, como isso pode nos auxiliar a lidar com os estresses da vida e a pressão social, né? Uhum. A sabedoria de Provérbios, diz ali em Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? As saídas da vida. Do nosso coração procede nossas escolhas, nossas atitudes. E muitas vezes a gente deixa coisas entrar no nosso coração que a gente nem percebe, que isso acaba contaminando, atrasando o desenvolvimento da nossa vida. E, e Jesus fala que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ao longo da nossa vida, a gente carrega muitos pesos, muitos sentimentos, muitos pensamentos que têm esse poder de nos prender, de nos adoecer. E a partir do momento que você, então, entende a fé, a espiritualidade, o relacionamento com Deus como um caminho e também como o foco da ação desse evangelho, da palavra de Deus, é o interior de cada um. Essa insistência de viver apenas uma espiritualidade do lado de fora, Jesus combateu muito isso na época dos fariseus, lá dos doutores da lei, chamando eles até de hipócritas, chamando eles até de sepulcro caiado, porque eles insistiam em viver uma espiritualidade só de aparência. Agora, a fé, quando ela age dentro de cada um de nós, a gente vai se desenvolver, a gente vai amadurecer. Nós vamos buscar ser indivíduos melhores, maridos melhores, empresários melhores, líderes melhores, porque o nosso referencial é o próprio Jesus e e na Bíblia nós extraímos esses princípios e valores que nos conduz, né, a essa vida abundante que Jesus veio nos dar. E qual é o papel, pastor? Papel não, mas a importância e como a igreja, um líder, né, espiritual, pode contribuir, o que fazer no apoio à saúde mental masculina, né? Qual o papel da igreja, a importância da igreja nesse... Eu entendo a igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade. O governo tem políticas públicas, né? O município tem políticas públicas que são bem-vindas, que são importantes, mas a gente deve reconhecer, nada recupera, restaura, transforma como a igreja. Porque o cerne da igreja é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é a pessoa de Jesus. Então levar as pessoas a um relacionamento com Jesus, a entregar sua vida a Jesus, isso por sua vez vai trazer uma transformação. Então a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. A Bíblia diz que nós somos chamados a ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. A igreja não é só um lugar para se viver a fé ali dentro das quatro paredes. Então, a igreja precisa gerar essa influência de transformação para toda a cidade, gerando justiça, gerando transformação social, gerando redução de índices de criminalidade, redução de índices que não estão de acordo ali com os princípios e valores da palavra de Deus. Então a igreja tem um lugar muito importante na sociedade. A igreja, né, não é um lugar de pessoas que estão ali assim, é tudo perfeito, é tudo melhor do que os outros. De jeito nenhum. As pessoas que estão na igreja estão na busca da transformação, da mudança, da renovação da mente. E eu costumo dizer que a igreja é a resposta de Deus a uma sociedade caída, doente. A igreja é uma resposta de Deus a essa sociedade que precisa de transformação, que precisa de viver essa restauração. Então, às vezes a gente não entende, né, o quanto a igreja ocupa um lugar de importância na sociedade. A sociedade de hoje, a cultura de hoje, né? Quais são os fatores, o que influencia na identidade masculina hoje, quais os fatores da sociedade hoje,
não os hábitos, mas o desenho cultural hoje, como e quais os principais que influenciam hoje na identidade masculina secular, do homem secular. Acho que, em primeiro lugar, o que influencia nessa formação da masculinidade, em primeiro lugar, a família de origem e a cultura, né? A família de origem, porque é a primeira escola que a gente vem, né? Nossa família de origem, os modelos de autoridade que estiveram na nossa vida, pai, mãe, isso tudo vai imprimir dentro da nossa identidade essa estrutura interna de valores, de princípios, isso molda, né, a nossa masculinidade. Também a cultura, né? Quando fala cultura, a música, a mídia, poxa, se você, né, for fora e perguntar o que é ser homem? Ser homem é estar cada dia com uma mulher, ser homem é você ter várias mulheres, ser homem é você ser alcoólatra, ser homem então é você viver uma vida sem compromisso. Agora a pergunta é, será que isso é ser homem mesmo? E a pergunta é, será que é isso que constitui uma masculinidade saudável, né? Então, eu sempre digo, né, que o homem, quando ele sai da sua função, do seu papel, isso gera muitos transtornos, isso gera muitos efeitos colaterais. Então, aqui a nossa família de origem vai influenciar a forma como a gente foi construído na nossa identidade, né? E muitas vezes a gente acaba repetindo comportamentos, repetindo padrões de comportamentos, de sofrimento, de perdas, repetindo um ciclo da ferida, porque exatamente nós não conseguimos nos diferenciar dessa família de origem. E a cultura é aquela história, a gente vai no meio da multidão. A multidão está indo para esse lado, a gente costuma ir no meio dessa multidão também, sem se perguntar até se aquele é o caminho certo. Então, isso influencia demais, né, na formação aí da masculinidade. Influencia e desenha hoje, né, o perfil masculino, né, secular. Mas a palavra de Deus tem aponta um outro caminho, né, um outro modelo, e aí isso se transforma num desafio para o homem hoje seguir um caminho oposto da manada, vamos dizer assim, né? Oposto do que é correto ou normal aos olhos da sociedade, né? São muitos desafios, mas qual o conselho que o senhor daria hoje para um homem que quer redirecionar a sua vida, ressignificar a sua vida e tem sentido na sua alma, no seu interior, no seu coração, a necessidade de trilhar um caminho novo, né, diferente na sua vida conjugal, em todos os aspectos da sua vida, né? Qual o conselho e a orientação que o senhor daria? Sim, eu falo muito, até tem um capítulo nesse livro ali, com o tema Resolva a sua história como filho. Então é preciso a pessoa resolver a história dela como filhos, né? Elaborando as perdas, superando os traumas, elaborando os lutos, porque se eu não resolvo a minha história como filho, eu vou acabar repetindo alguns padrões de comportamento, eu vou acabar ficando estagnado numa fase emocionalmente imatura, né? Às vezes você é um homem ali de 30, 40, 50 anos, mas com um menino ferido dentro, né? Um menino, né, vivendo os medos do abandono, da rejeição. Então, em primeiro lugar, é resolver a sua história como filho, se diferenciar da sua família de origem, né? Entender quem você é e que você não precisa ser igual a todo mundo, como dizia nossas mães, né? Você não é igual a todo mundo. E isso vai fazer toda a diferença. Tem uma fala de Jesus em Mateus 5, que ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A marca de um filho é a paz, né? E a marca de um órfão é a guerra. Quando a gente fala órfão, antigamente órfão era aquele menino que o pai tinha morrido, né? Mas hoje existem muitos órfãos de pais vivos, né? E essa orfandade, ela gera assim, um vazio existencial muito grande. Com esse vazio vem cargas de revolta, de raiva, né? Então, resolver a sua história como filho é você então fazer as pazes com a sua história. Tem muito homem em guerra com a sua história. E onde ele chega, ele faz guerra. No casamento ele faz guerra, no trabalho faz guerra, na igreja faz guerra. Então resolver a sua história como filho é fazer as pazes com a sua história
E recebendo essa marca de filho, né? Porque a marca do filho é a paz, a marca do órfão é a guerra. Então esse caminho, ele é fundamental de olhar para dentro de si mesmo e buscar se diferenciar para que ele possa alcançar a identidade, o chamado de quem Deus criou ele para ser. Uma questão de identidade, de Isso. encontrar a identidade. Hoje a gente vive os extremos, né? Vínhamos até certo ponto com uma maneira de ser homem, segundo a cultura, até a tradição familiar. E aí, hoje a sociedade coloca esse modelo como um modelo de masculinidade tóxica. Então, não é mais assim que deve ser. E aí, fugimos ou vamos para outros extremos. E aí, muitos eu digo, da minha idade, né, e para trás. Então, qual que é o modelo correto? O que eu devo fazer? Até que ponto isso influencia e atrapalha? O que é correto? Como que um homem deve se portar? O que eu aprendi, o que eu absorvi até aqui foi de uma maneira, agora está tudo errado, não é uma mudança, e aí causa mais confusão do que orientação. Os extremos geram sempre prejuízo e às vezes a gente tem a tendência de andar em extremos. Os excessos são sempre perigosos e a gente tem que encontrar um caminho do meio. Eu penso que, né, hoje o que se usa muito é masculinidade tóxica, vamos pensar assim. O que é masculinidade tóxica? É ser uma pessoa machista? Ser uma pessoa autoritária que acaba oprimindo, subjugando as pessoas? Isso é bom? Isso gera saúde emocional? Não, né? Isso não gera saúde emocional. É claro que quando a gente fala também dessa jornada masculina, a gente fala da importância de se abrir para aprender, porque senão a gente vai querer viver a vida e relacionar com a vida do jeito que nós fomos criados, né? Os nossos pais viviam numa outra cultura, os nossos pais viviam num outro tempo, né? E cada um dá o que tem. E hoje é um novo tempo. E novos tempos requer de nós novas atitudes, né? Então os excessos são perigosos, os extremos são perigosos. Agora, qual é a maior referência de uma masculinidade saudável? Como eu disse, é Jesus. E qual é duas características principais que a gente extrai da referência como homem de Cristo? É uma liderança, é uma masculinidade sacrificial. Jesus se sacrificou. O homem, ele precisa entender o seu lugar de sacrifício. Sacrificar em prol da sua família, dos seus filhos, em prol de construir algo. E também uma masculinidade que é serva. O homem serve, ele não tem que pensar só em ser servido, só no seu bem-estar, mas ele também precisa servir. Então esse é o nosso referencial. Qual a dificuldade que o senhor, no seu consultório lá, quando atende homens, qual é a dificuldade que o senhor percebe que o homem tem de buscar ajuda da psicologia, uma ajuda para a saúde mental? São muitas as dificuldades, mas uma das principais é o orgulho, né? O homem tem preconceito. Não, eu não preciso disso, eu não sou doido, eu não tenho problema de cabeça. Como se a terapia é um lugar para a gente se desenvolver, para a gente alcançar os nossos potenciais. A terapia é um lugar para a pessoa crescer, para a pessoa se conhecer, né? A terapia não lida só com dores, traumas do passado, mas também com o desenvolvimento do potencial do presente, né? Então as principais dificuldades hoje do homem de buscar ajuda é o preconceito, é o orgulho, né? De achar que não precisa de ajuda. Daí você vai ver o casamento já tá acabando, já tá dormindo em quarto separado. Daí você vai ver o cara já tá debaixo de uma série de vícios, de problemas, e aí ainda acha que não precisa de ajuda, né? Então esse preconceito, esse orgulho é uma grande barreira hoje, né? E todos nós precisamos de ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Você buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de força, né? Agora, o casamento já acabou, a mulher saiu de casa, aí o homem, eu acho que eu devo buscar uma ajuda. Se viesse antes, a gente iria evitar uma série de sofrimentos e dores, né? Então, assim, eu sempre digo isso: busque ajuda, não espere as coisas acabar, as coisas, né, desabar em cima da cabeça de todo mundo. Busque ajuda, é muito mais fácil, muito mais rápido. E a infância,
não os traumas, mas as experiências de infância, até que ponto elas contribuem para ou o adoecimento ou a saúde mental A nossa do... família de origem é a principal escola da nossa vida, né? E ali nós vamos extrair experiências que vai formar a nossa identidade. Se nós tivemos uma infância marcada com abuso, com abandono, com rejeição, isso, é claro, vai afetar a nossa vida negativamente. Mas ainda assim, é o que eu falo nesse livro, é possível ressignificar esses traumas, essas dores, para que isso não defina nossas vidas, né? Sim, muitas experiências negativas na infância, abandono, rejeição, orfandade, divórcio dos pais, abusos, tudo isso tem repercussão negativa nas nossas emoções, né? Mas a boa notícia é que isso não precisa nos definir. É possível encontrar um caminho de cura e de restauração em meio a essa história de perdas, de traumas, de abusos e de sofrimento. E, sobretudo, o cristão, aquela pessoa ou que aceitou Jesus, né, teve um encontro com Cristo em algum momento da sua vida, ou que já tem uma trajetória, mas com toda essa problemática, como o senhor acabou de citar, da sua infância e tal, ou aquele que aceita Jesus e num primeiro momento a ideia é que se tem, aceitei Jesus, estou resolvido. Fecha a conta, passa a régua, daqui para frente é uma outra, a expressão nova criatura, é uma outra pessoa, uma outra história, e não é bem assim, né? Ele carrega com ele uma bagagem traumática e além o seu contato com o evangelho, o seu encontro com Cristo, vai trazer uma transformação espiritual, mas ele precisa também, vai precisar de um processo, de uma ressignificação de vida e um tratamento psicológico, mental, né? Sim. As pessoas confundem muito, né, essa questão do novo nascimento. O novo nascimento é algo que se dá a nível do nosso espírito, né? Nosso espírito antes é mortificado pelo pecado, separado de Deus. Agora, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, nos arrependendo dos pecados, o nosso espírito é vivificado e passamos a ter comunhão com Deus. O novo nascimento não resume a vida cristã, é só o começo. Depois que nascemos de novo, a jornada cristã continua, né? E dentro dessa jornada tem um outro caminho, que é o caminho da santificação. É onde então eu vou me espelhar, eu vou me aprimorar, eu vou me moldar ao cabeça, que é Cristo, né? E ali vai a vida de pensamento, vida de desejos, vida de sentimento, né? Então as pessoas confundem muito. O nascer de novo diz respeito ao nosso espírito e a santificação diz respeito à renovação da mente, ao alinhamento das minhas emoções, das minhas motivações com os princípios e valores da palavra de Deus, né? Então a gente não pode fazer essa confusão. Claro, a gente é uma nova criatura, sim, mas uma nova criatura em construção, uma nova criatura em desenvolvimento, né? Nós não somos uma nova criatura e não tem mais nada para fazer. Não, o desenvolver a nossa salvação diz respeito a gente crescer em todas as áreas da nossa vida. Muito interessante. Hoje pela manhã, o senhor trouxe assuntos profundos da realidade masculina, interessantes, né? Orientadores para nós, para quem estava ali, e o senhor trouxe um assunto que é um assunto, não digo polêmico, mas um assunto que deve ser tratado, e é uma realidade, mas não é em qualquer ambiente que se trata, que é a pornografia, como ela afeta, não só o homem, né? Sim. Mas como ela afeta, sobretudo, o homem, né? A questão masculina. Sim, a pornografia é destrutiva. Pornografia é um vício. Até estudos hoje da neurologia que apontam que quando o sujeito está ali consumindo a pornografia, é a mesma área cerebral que um indivíduo está consumindo cocaína. Então a pornografia é um vício, é devastador para a vida emocional, para a vida sexual, né? A pornografia tem destruído a vida do homem, destruído casamentos, naquilo que se vendeu como algo que ia trazer benefícios para a sexualidade, se vendeu aquilo como algo que era
marcado assim, né, para glamorizar, hoje é um monstro invisível que tem deixado um rastro de destruição, né? Então a pornografia precisa ser ensinado acerca dos malefícios e do quanto é destrutivo. E as pessoas precisam buscar se libertar da pornografia, porque existe muita gente presa, tem muita gente escrava da pornografia. A gente precisa buscar nos libertar disso, buscar saídas para nos libertar desse vício, porque ele é altamente destrutivo, vai devastar a sua vida e vai impedir você de alcançar os seus objetivos, alcançar aí o desenvolvimento pessoal. Pastor Renato, o papo aqui está muito bom e por mim eu continuava aqui com uma sessão de terapia aqui especial. Sim. Muito bom. Eu agradeço pela sua dedicação ao ministério, agradeço o senhor a sua resposta ao chamado de Cristo e hoje o senhor compartilhar de tudo que o senhor carrega e nos ajudar, nos orientar. Muito obrigado. Deus continue lhe usando muito ainda no seu ministério. Amém. Abençoando o senhor, a sua família. E agradeço também a sua disponibilidade de estar aqui, sua agenda cheia hoje, esse final de semana. Bem, só ontem foi três ou quatro mensagens consecutivas. Foi, na parte da tarde foi 3 mensagens. Não, na parte da tarde foram 4 mensagens. Uma para os líderes e 3 para a imersão ali da Clínica da Alma. Foram 4 mensagens. Hoje de manhã foi mais 5 mensagens e uma à noite, finalizando 6 mensagens de ontem para hoje. E mais uma hora de podcast. Mas podemos contar mais essa aqui, né? 7. Mas isso é muito bom, né? É o que eu digo, quando você encontra a sua vocação, quando você encontra a sua identidade vocacional, você faz isso tudo com prazer, com entrega, né? E isso tudo aqui nos realiza poder estar liberando, né, essas palavras, esses conteúdos, que por sua vez pode fazer a diferença na vida das pessoas, é isso que nos move, né? Eu também quero agradecer pela oportunidade, por esse espaço aqui. Deus também continue abençoando sua vida aqui, como esse mediador, e Deus abençoe o canal Bíblia em Podcast, que esse canal possa estar sendo aqui um instrumento, né, de Deus para estar trazendo luz, informação, conteúdo para muitas vidas, e eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Eu vou lhe pedir então pela 7ª mensagem. Deixe-nos uma reflexão aí para os nossos telespectadores e nós assim fechamos essa entrevista. Sim. Bom, a reflexão que eu quero deixar está baseado ali no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sei que tem muitas pessoas precisando de socorro, em necessidade, em angústias, mas precisamos aprender o caminho do socorro, que requer de nós uma nova postura. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, é tempo de levantar a cabeça, de tirar os olhos só do problema, do trauma, daquilo que passou, e colocar e mudar o foco, e colocar os seus olhos na fonte de todo o poder, de toda a transformação, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Então a mensagem que eu deixo para você, mude o foco, você não é os seus problemas, seu problema, o seu passado não tem que te definir, o que define são as suas atitudes hoje. Então levante sua cabeça, tire o foco do problema, não fique olhando para o chão da vida, a nossa vida é marcada por recomeço, e é possível, através da clínica da alma, da cura, da transformação, você então ressignificar e transformar todas essas dores, todas essas perdas, todos esses traumas em propósito de vida. Fica aqui minha mensagem, Deus te abençoe. Obrigado, Jefferson, obrigado pela oportunidade. Até uma próxima, Deus abençoe a todos. Muito bem, muito obrigado, pastor Renato, e até o próximo episódio.